Bom, a Semana da Adoção tornou-se uma ação permanente da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, porque busca, ao mesmo tempo, discutir o tema adoção, porque ainda há muitos mitos, tabus, preconceitos. Então, o primeiro objetivo é levar o tema para ser discutido dentro da sociedade, da própria comunidade e também junto ao poder público. E nós temos vários desafios dentro da adoção. Dentre eles, por exemplo, dar visibilidade à criança e ao adolescente que estão fora da faixa de adoção. Quando eu digo fora da faixa, que são excluídos pelos perfis que são queridos e desejados pelos adotantes, que são grupos de irmãos, crianças com uma certa deficiência, crianças com uma idade maior, a interracial, né? Então são adoções mais difíceis e nós queremos sensibilizar, conscientizar a sociedade que a adoção de uma pessoa, de uma criança ou de um adolescente desse grupo que nós chamamos de adoções necessárias é tão idônea quanto a adoção de uma criança recém-nascida. Quais são as principais dificuldades, sobretudo quando se trata do perfil, né, da criança, do adolescente, dessa relação com os casais, com a pessoa que quer adotar? É uma relação mais complexa e que, na verdade, também demora um certo tempo? Não, a adoção, as adoções necessárias que nós chamamos, elas não são difíceis, né? Elas requerem um cuidado maior. Por quê? Se uma pessoa pretende adotar um adolescente, que nós chamamos de adoção tardia, naturalmente, tanto o adolescente quanto o pretendente à adoção, o pai adotivo, eles vão precisar de uma preparação maior, né? Isso é uma verdade. E nesses encontros e nessas jornadas, nós discutimos muito esses assuntos. E aproveitamos o momento para dizer que nós temos cursos de preparação para aqueles que desejam adotar. E nesses cursos, as partes, os pretendentes terão a oportunidade de ver os aspectos psicológicos, sociais e jurídicos de uma adoção, fazendo com que eles possam mudar o perfil, em vez de uma criança mais jovem, de uma criança com uma idade maior ou até mesmo do adolescente. Então, são momentos importantes, ímpares na sociedade, para o judiciário e para a sociedade de uma forma geral, porque nós vamos dar visibilidade a esses que estão excluídos, né? E também informar das novidades, porque todos os anos nós fazemos essa campanha da adoção. E alguém questione qual é a novidade de hoje. A novidade de agora é o novo sistema, uma nova ferramenta que o tribunal, o CNJ, criou, que se chama busca ativa. E é exatamente nessa busca ativa que nós vamos colocar para os pretendentes os perfis que nós temos de crianças e adolescentes que estão aptos à adoção, aguardando uma família. Quais são os principais perfis que vocês têm hoje? Hoje nós temos, em termos de quantidade, nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Norte, em torno de 30 crianças e adolescentes, em torno de 400 pretendentes. É um número que não bate. Nós temos 30 crianças e adolescentes e 400 pretendentes, futuros pais adotivos. E por que essa conta não baixa, não fecha? Exatamente por isso, porque o perfil que nós temos hoje é mais de adolescentes, né? Então, esses adolescentes precisam ser mostrados no bom sentido, dar visibilidade para que esses que estão buscando uma criança possa mudar o seu perfil. Mas o perfil de hoje é mais de adolescentes, 90% é de adolescentes com mais de 13 anos. Agora, além desse perfil, falando de âmbito geral, o número de casais, né, e pessoas que querem adotar a fila, o cadastro ele é grande aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil, e também de crianças e adolescentes também é um número elevado? Para o estado do Rio Grande do Norte, em torno de 400, eu não digo assim um número exato porque muda constantemente, e também de adolescentes, é um número razoável de pretendentes que querem adotar. E de 30 é um número alto, né? Alguém diz, mas são 30. Mas são 30 jovens que precisam de uma família e não estão conseguindo. Então é um número alto para a gente e eles precisam de uma família. Nós temos que buscar essas famílias para eles, porque é um direito fundamental. Toda criança e adolescente tem o direito de ser criado e educado no seio da sua família natural, primeiro, não sendo possível por uma família substituta como a adoção. Agora, além das aldeias infantis aqui em Caicó, que outros locais aqui no estado estão essas crianças e adolescentes? Nós temos os acolhimentos institucionais e familiares. Pelo que eu
Tenho conhecimento, somente as aldeias hoje têm crianças e adolescentes em situação de acolhimento e alguns deles aptos à adoção. Do nosso conhecimento, somente as aldeias. Agora, doutor, o ato de adoção é um ato que requer, acima de tudo, muita maturidade de um casal ou até de uma pessoa? Sim, a pessoa tem que estar consciente do processo de adoção e da paternidade responsável. Alguém que quer adotar uma criança tem que ter a consciência que ele vai ter a responsabilidade de um pai e de uma mãe, tanto quanto se fosse um filho natural. Por isso que é um preparo. E a adoção, de fato, é um ato de amor e de responsabilidade. Porque nós sabemos que existe o ideal, todo pretendente idealiza o filho e a gente sempre busca mostrar o ideal e o real. O ideal fica na imaginação deles, todos nós sonhamos e isso é bom. Mas mostramos também a realidade. Olha, esse filho que você vai adotar é um filho que vai trazer as mesmas preocupações que trazem um filho natural. Então são momentos importantes para mostrar esse trabalho de conscientização, além da sensibilização também de conscientização do processo de adoção. E esse processo, o tempo dele é relativo, depende de várias questões. É um processo, hoje é um dos mitos que nós queremos quebrar, é um processo relativamente célere, principalmente quando o pretendente está no SNA, que é o Sistema Nacional de Cadastro de Adoção e Acolhimento. Se ele está no SNA, o pretendente passou por todo um processo de formação, de habilitação, de formação psicossocial, pelos cursos, né? Então é um pretendente já está apto à adoção. E quando a criança ou adolescente também está apto à adoção, cujos pais foram destituídos do poder familiar, então esse processo é muito mais célere. Doutor, e aqui no evento, aqui em Caicó da Semana da Adoção, vai também tratar de um outro tema, que é quando a mãe, por exemplo, está grávida, né, e deseja conduzir esse filho para o sistema de justiça, para a comarca, para doar o filho. Também é um assunto preocupante? É um assunto que deve ser tratado, conhecido, divulgado, porque é uma ação e uma política pública boa. Nós sabemos que muitas mães que estão grávidas, que estão para ter o filho, sabem que não vão poder criar, por decisão própria dela, por várias razões, né, que serão discutidas também. E essa mãe precisa de uma assistência, ela precisa saber a quem se dirigir. Ela precisa saber que o filho que ela vai ter e que ela quer entregar para adoção vai ser entregue à justiça, e a justiça já tem um casal ou um pretendente, independentemente do estado civil, apto, preparado para adotar. É dar segurança à criança e também à mãe que quer entregar. A adoção, além de ser um ato de amor, um ato de coragem, é também um assunto que a sociedade deve se apropriar. Quanto mais se aprofundar, melhor. Deve ter conhecimento do que deve fazer, do que deve ser feito, a quem procurar e como se processa todo esse processo de adoção, esse procedimento. Então a sociedade tem que se inteirar, se apropriar desse assunto. Por isso esse momento importante que é a Semana Estadual da Adoção.